Olá, pessoal! Então, seguindo aqui com o Google Sala de Aula, nosso segundo tutorial, eu criei uma turma chamada Nono Ano A, por exemplo. Fiz o convite para um e-mail que eu tenho auxiliar como professor e convidei também com um e-mail auxiliar um aluno, no caso, eu mesmo, só que com contas diferentes, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu digitei aqui nesse mais, e aí digitei o e-mail que eu convidei o professor para participar da aula comigo. Da mesma forma, o aluno, convidei. E aí, o convite, a pessoa recebe na sua caixa e confirma a participação. Automaticamente, ele vai abrir o Google Classroom e validar o convite, certo? Então, agora, eu já posso, dentro das minhas atividades, postar o que eu acho importante e, dessa forma, conseguir fazer essa relação entre professor e aluno. Nas nossas atividades, nós já criamos os tópicos da nossa atividade aí. Então, eu vou mostrar para você como nós vemos, professor, e como o aluno também vê a sala de aula, certo? Nesse caso, então, nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos criar um link dentro do Google Meet. Para quê? Para que a gente tenha uma aula ao vivo, para que todos os alunos possam participar dessa aula. Então, nesse momento, eu vou precisar usar o Google Agenda. Então, nós vamos fazer esse passo pelo Google Agenda. Então, venho aqui no Google Aplicativos, né, nessa galeria aqui de aplicativos, e vou procurar o Google Agenda que está aqui. Bom, talvez por ser o primeiro acesso, ele vai precisar confirmar a sincronização entre o e-mail e a conta de vocês, mas caso isso não aconteça, ele já está configurado direto para fazer essa configuração em relação a isso. Então, aqui eu vou confirmando. E aí a gente vai estabelecendo essa relação a partir de agora. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu sei que aqui no Google eu tenho as atividades que eu vou postar. Então, se eu vou postar aqui cada atividade, eu vou criar, então, o Google Meet, que é a sala virtual, que é o acesso que os alunos vão ter para esse espaço e para a aula ao vivo. Então, aqui no Google Agenda, eu vou criar esse evento, e aí eu vou colocar aqui aula 1 e vou colocar aqui ao vivo. Pronto. Essa aula será então, vou agendar aqui para dia 9. Dia 9, o horário aqui a gente estabelece direitinho, vamos supor que seja às 8 horas. Essa aula terá duração, exemplo, 45 minutos. E aí eu vou adicionar aqui, videoconferência do Google Meet. Então, vou adicionar a videoconferência. Esse é o fato, quer dizer, é o link que vai aparecer para a gente copiar. Então, a gente já pode copiar aqui direto, copiar o link da reunião. Pronto, aqui é o nosso e-mail, né? Se quiser alguns detalhes a mais sobre a reunião, você pode clicar aqui, pode receber uma notificação 30 minutos antes, você pode fazer algumas configurações para validar. Mas, basicamente, isso que eu já fiz já é suficiente aqui. Então, aula 1, vou colocar aqui ao vivo, beleza? E aí, eu vou salvar. Assim que eu salvar isso aqui, vai aparecer na minha agenda essa aula aqui agendada para as 8 horas. Repara que ficou da noite. Então, errei. Posso clicar aqui no link, venho aqui, editar. Não era à noite, era pela manhã. Então, vou lá na configuração aqui. Então, está 7h30 da noite, a gente coloca 8 horas da manhã. Então, está aqui, ó. Beleza? Então, aí a gente configura, salva novamente. Então, tudo que você faz, você pode voltar e fazer as alterações. Então, está aqui o link direitinho, né? O vínculo do Google Classroom. Aqui eu vou copiar, eu já havia copiado, mas eu vou copiar novamente, só para mostrar para você. E aí eu vou lá no Google
sala de aula e vou postar aqui no link, certo? Então, vou criar. Isso aqui não é uma atividade, isso aqui é um material. E aí eu vou explicar as diferenças em relação a isso, tá bom? Então, aqui eu vou clicar aqui e vou escrever, só um minutinho, link para a aula 01. E aqui em adicionar, eu vou colar esse link. Então, está aqui o link, eu vou colar, então é Ctrl+C, Ctrl+V, colo o link. Ele vai aparecer aqui embaixo o link do Google do Google Meet, no caso. Aqui você pode fazer as observações sobre a aula, tudo direitinho, mas o mais importante aqui, ó, o tópico. Onde que deve aparecer esse link? No link para a aula ao vivo. E aí eu posso programar ou posso postar imediatamente. Então, se eu quiser programar para essa postagem aparecer amanhã, então, o que eu faço? Então, vai ser no dia 9, não é isso? A nossa aula, às 8 horas. Mas eu quero que eles acessem antes. Então, eu vou colocar 7h50. E aí eu vou programar essa atividade. Porque se eu postasse agora, esse link ia aparecer imediatamente. Então, estaria fora do horário, vamos dizer assim, comercial. E aí eu faço essa postagem aqui. Então, está agendado, olha aqui, ó, para amanhã às 7h50. Se tiver alguma alteração, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos, editar, e aí você pode ajustar a sua postagem. Tudo bem? Então já está programado, é só programar novamente. Beleza? Então depois eu volto com próximas dicas de como continuar as postagens das nossas aulas. Valeu, grande abraço.